É importante repetir: muitos alimentos que comemos regularmente não são ideais do ponto de vista do bem-estar. Para citar alguns exemplos: biscoitos, chips, sucos de frutas industriais e muitos outros contêm muito poucos nutrientes e muitas substâncias negativas para a saúde, como açúcares, sal, gorduras e conservantes, embora sejam frequentemente celebrados na publicidade como alimentos leves ou saudáveis. Se você estiver fazendo escolhas saudáveis em relação à sua dieta, ricos em sódio e conservantes, isso torna os alimentos industrializados congelados falsos amigos do bem-estar, embora muitas vezes sejam ideais para cozinhar em pouco tempo. Embora se definam como light, essas bebidas carbonatadas estão entre os alimentos a serem evitados, pois contêm corantes, bisfenol A, BPA, aspartame e até açúcares. O alto consumo de açúcar branco refinado, em parte, tem sido associado a muitas doenças: aumento do risco de diabetes, doenças cardíacas e obesidade. Leve-o para fora de casa e procure alternativas não refinadas ou adoçantes naturais como o mel. Outro inimigo do bem-estar absoluto, devido ao alto teor de sacarose, glicose e cafeína. Você certamente terá um curto aumento de energia logo após um gole, mas a sensação é devido à excitação dos açúcares. Um coquetel de elementos químicos que sobrecarrega o fígado, a circulação e o sistema nervoso. Se você está em busca de energia natural e saudável, encontrará no chá verde. Provavelmente já suspeitava ou já sabia que frituras não são exatamente o que se chama de comida saudável. Frango, lula, batata frita, bifes fritos, etc. Colocam estresse em nosso corpo, expondo-o a riscos de inflamação, preparando o terreno para possíveis distúrbios. Com muita frequência, as sobremesas servidas em restaurantes de fast food não são apenas grandes, resultando em aumento de açúcares, mas também ricas em sódio. O mesmo se aplica aos alimentos congelados. Você economiza tempo, mas, em comparação com uma pizza de uma pizzaria, os congelados têm muito sódio e mais aditivos alimentares. Verifique os ingredientes da embalagem. A maioria dos iogurtes com sabor de frutas no mercado contém pequenas e preciosas frutas verdadeiras, mas adoçam-nas com açúcar. A cor da fruta geralmente deriva de um suco concentrado e industrial, muito pouco natural. Outro aditivo que você deve observar é a carragenina, um emulsificante à base de plantas que pode causar inflamação em pessoas com alguns problemas gastrointestinais. O conforto é inegável, mas a qualidade questionável. Parecem amigos do bem-estar, mas a triste realidade é feita de açúcares e calorias e zero fibras naturais. Isso é metade do bem-estar que a fruta nos oferece. Evite branqueadores como a azodicarbonamida contidos nos pães feitos com esta farinha. Certifique-se da qualidade das farinhas utilizadas ou opte por pão integral se estiver procurando alternativas saudáveis, mas saborosas. Praticamente todos os sucos de frutas industriais são feitos com frutas sem fibras e xarope de milho com alto teor de frutose e açúcar. Mas o que parece completamente natural está repleto de armadilhas de bem-estar. O suco de fruta é ótimo quando feito em casa, então sim, você vai reter as fibras e vitaminas que a fruta nos dá. Carnes processadas são particularmente ricas em gorduras saturadas, nitratos e nitritos, que se enquadram na categoria de elementos prejudiciais. Em particular, nitratos e nitritos podem se converter em nitrosaminas em altas temperaturas, uma substância classificada como cancerígena. Escolha carnes não temperadas que não contenham nitritos, mas apenas sal, e tente moderar seu consumo. Você pode não saber o que são, mas o fast food, apelidado de junk food, contém ingredientes prejudiciais à saúde. Fitalatos. Essa classe de toxinas químicas altera o sistema endócrino, promove inflamação e ganho de peso. Claro que, além dos eftalatos, há açúcares, gorduras e conservantes à sua espera. É melhor deixar para lá.
O açúcar é um dos principais inimigos do bem-estar e da linha. Em particular, os cereais contêm hidroxitolueno butilado, hidroxianisol butilado, carboidratos, além de muito açúcar, as gorduras e os açúcares contidos em grandes quantidades nas balas de goma são viciantes. Sabia? O consumo prolongado pode causar problemas arteriais. Além disso, na sequência de uma ação da UE, estes alimentos ricos em aditivos, entre outras coisas, devem conter uma declaração francamente perturbadora na embalagem. Pode ter um efeito negativo na atividade e na saúde das crianças. A granola costuma estar associada a uma vida saudável. Por isso, deve-se sempre prestar atenção aos ingredientes listados na embalagem. Barras de cereais não são granola natural e pura. Elas podem conter uma combinação de açúcar, xarope, de milho e sorbitol que induz ao ganho de peso. A maionese é um dos piores condimentos possíveis do ponto de vista da saúde. Demasiado sódio, açúcares e conservantes que contém, sem considerar que ficar tanto tempo nas prateleiras dos supermercados, apesar do ovo estar na parte composta, deve te fazer pensar. Muitas vezes, em cremes de café industriais, podemos encontrar vestígios de soja e óleo de canola, ou pior ainda, aditivos. Para enriquecer o seu café, escolha um creme à base de plantas ou um pouco de mel. As rodelas de cebola são um ótimo exemplo de como tudo o que é bom nos vegetais pode ser eliminado permanentemente, graças à fritura. Depois, há quem diga que os anéis de cebola são ainda piores do que as batatas fritas. Contém mais calorias, gordura saturada, açúcar e menos potássio. Dióxido de titânio, corante caramelo, corantes artificiais, propilenoglicol e outros são os elementos negativos presentes no glacê. Basicamente um produto químico que não faz bem à saúde. Por exemplo, os corantes são classificados como cancerígenos. O óleo de palma e o corante são os dois principais elementos negativos contidos nos caldos. O óleo de palma, em particular, facilita a formação do colesterol ruim. Embora haja proteína nos palitos de mussarela, esse aperitivo é rico em calorias, sódio e gordura saturada. Lamentamos dar-lhes esta notícia, sabemos o quanto toda a gente adora esta sobremesa especial da nossa tradição. No entanto, o açúcar de confeiteiro, o chantilly, o café expresso, o biscoito champanhe, as gemas e o mascarpone o tornam um hipocalórico e rico em açúcares. O sódio e o potássio contidos nas bebidas esportivas são certamente úteis após o treino, pois são úteis para repor os sais minerais perdidos durante o treinamento. Infelizmente, você também introduzirá açúcar, também lerá calorias e corantes artificiais. Esqueça eles. Rico em açúcar e adoçantes artificiais, eles são difíceis de digerir e podem causar inchaço no estômago. Quando a carne é queimada, desenvolve-se uma substância chamada aminas heterocíclicas, ou HCA, que se combina com a creatina, os açúcares e os aminoácidos da carne. Vários estudos publicados ligaram os HCAs a um risco aumentado de câncer de cólon, pâncreas, mama e próstata. Por serem produtos industriais, aditivos que conferem sabor e textura são utilizados no processo de fabricação, ou seja, nada. Bons para você. Uma massa de torta comprada pronta pode poupar tempo na hora de cozinhar, mas o que está nas prateleiras das lojas está longe de ser saudável para você. É muito rico em conservantes. Apesar dos muitos benefícios do arroz integral, fibra e selênio em particular, existe um mas, o arsênico, que é um carcinógeno que pode causar doenças de pele, pulmão e coração. Como o arsênio penetra nas camadas mais externas do grão, ele permanece no arroz integral rico em fibras, mas não no arroz branco brilhante. O sódio e o açúcar estão frequentemente contidos nos biscoitos industrializados. Aqui está o que há de errado com os ingredientes do molho Barbelce: xarope de milho com alto teor de frutose e açúcar. Os açúcares, repetiremos sempre, são prejudiciais ao coração, ao metabolismo, à circulação sanguínea e ao peso.
cheesecake é rico em gordura, açúcar e sódio, e mesmo uma única fatia vai te dar uma quantidade astronômica de calorias. Claro, uma delícia que tem um preço alto. O sabor cremoso da margarina geralmente vem da adição de óleos vegetais e muitas outras misturas que podem incluir óleo de palma rico em gordura saturada, que pode promover inflamação, sem contar nos aromatizantes para ela parecer manteiga, que são altamente cancerígenos. Prefira sempre o azeite. No passado, nas décadas de 50 e 60, era uma refeição popular devido à quantidade de carne que continha, o que a tornava uma escolha ideal para toda a família. A grande quantidade de carne e o teor de sódio o tornam um prato, que deve ser evitado. A tortilha é frita e o recheio carne, arroz, queijo, creme de leite, molhos e mais é ideal para acumular calorias, gordura e sódio. Com muita frequência, eles são carregados com açúcar e massas adoçadas quimicamente, além de serem ricos em carboidratos. A base dos nachos é formada por tortilhas, que embora não sejam tão nocivas, certamente não fornecem nenhum tipo de nutriente. Em seguida, adicione carne moída, creme de leite, guacamole e queijo. É normal ficar sobrecarregado com calorias e gordura. E há quem peça como aperitivo o peixe, que é normalmente rico em proteínas que fortalecem os músculos, magros e gorduras saudáveis para o coração. O problema do peixe com batatas fritas é a relação peixe e gordura. A massa crocante com que o peixe é coberto, juntamente com as batatas fritas, torna-o excessivamente rico em gordura e celta de sódio. Se forem caseiras, damos-lhe o benefício da dúvida. Mas se pedir no restaurante ou no café, terá um pequeno almoço repleto de gordura, açúcar e sal. Também neste caso, é necessária a distinção. Se os croissants que saboreia de manhã são de fabrico industrial, então estará a ingerir óleos vegetais, gorduras saturadas e margarina, não ideais para amanhã nem para o resto do dia. O óleo feito de soja pode ser tão prejudicial quanto o açúcar. Vários estudos mostram a ligação entre seu consumo e a obesidade. O nome sopa não deve ser enganoso. Não é porque se trata de sopa que é saudável. As sopas em lata ou os preparos para sopa são falsos amigos devido ao seu conteúdo de sódio de sobrecarga nos rins, que promove a retenção de água. Muffins comprados no supermercado contêm cerca de 400 calorias e 1/3 da gordura, que você precisa para o dia todo. O teor de carboidratos, gorduras e açúcares torna a escolha a ser evitada. Também não é difícil que alguns sejam enriquecidos com óleo de soja e aditivos. Comer um cachorro quente equivale a ingerir grandes quantidades de fosfato de sódio, xarope de milho e nitrito de sódio. Os fosfatos estão associados a problemas cardíacos, renais e ósseos. Atenção, uma simples formulação integral não significa que o pão escolhido seja melhor ou mais saudável que a versão branca. A maioria dos pães industriais contém grãos inteiros, mas processados com farinha refinada. Além disso, muitas vezes, esses pães também contêm açúcar, apenas para tornar o produto mais palatável. Certamente, não é mais saudável. A pergunta a ser feita é por que os fabricantes adicionam corantes, emulsificantes cancerígenos e, no pior dos casos, benzoato de sódio aos pepinos. Esses elementos negativos fazem parte do processo de industrialização e não devem fazer parte de sua dieta. Adoçantes artificiais costumam ser abundantes nessas geleias, relacionados por vários estudos à perda da qualidade do sono e redução da função intestinal, resultando em ganho de peso. É um xarope de milho rico em frutose com corante caramelo, nocivo para o fígado e feito com agentes cancerígenos. Escolha o verdadeiro xarope de bordo natural como alternativa. Quase sempre, eles contêm sabores artificiais, aspartame e acesulfame de potássio, bem como outros adoçantes que não é ideal para não ganhar peso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.